Olá, meus caros, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de atualização em Direito Processual Civil, aí tendo como base o novo Código de Processo Civil, e hoje nós conversaremos sobre recursos nos tribunais superiores. Então aqui a gente tem muitas alterações, tá? Inclusive temos alterações que foram introduzidas no CPC a partir da Lei 13.256, que foi uma reforma ao novo Código de Processo Civil já depois da sua aprovação e sanção pelo Presidente da República. Então, durante o período de vacácio do CPC, houve uma influência muito forte ali dos tribunais superiores, especificamente do Supremo Tribunal Federal, para que algumas alterações fossem incluídas no CPC, especialmente na parte de recursos nos tribunais superiores. Então, recurso especial e recurso extraordinário tiveram algumas alterações provocadas especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, algumas situações em que o STF e o STJ, em conjunto, perceberam que poderia haver uma certa acumulação de processo, acumulação de trabalho ali no âmbito do STJ e do Supremo. Então eles preferiram fazer algumas alterações antes da vigência do CPC para que fosse possível melhor dimensionar o trabalho judicial lá no STF, lá no STJ. E basicamente o mais importante de alteração dessa lei, a 13.256, é exatamente a questão do juízo de admissibilidade, tá? Então, uma das grandes inovações do CPC na sua redação original, CPC aqui já sempre falando do CPC de 2015, então uma das grandes alterações na sistemática recursal era justamente a não existência ou o encerramento do juízo de admissibilidade, a extinção, melhor dizendo, o termo é esse, a extinção do juízo de admissibilidade nos recursos especiais e extraordinários. Então, uma vez interposto o recurso especial e o recurso extraordinário lá no Tribunal Recorrido, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, o tribunal simplesmente tinha atividade mecânica de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões e determinar a subida dos autos para o STJ ou para o Supremo. O que acontece agora é o retorno do juízo de admissibilidade com essa lei, a 13.256, e uma série de novas de consequências desse retorno do juízo de admissibilidade precisavam ser apresentadas. Então, houve alterações nas hipóteses em que os recursos especiais e extraordinários vão ser indeferidos ou terão seu segmento negado pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal Recorrido. Então, houve alterações nesse sentido, e aqui muito influenciado pela questão dos precedentes vinculantes. Nós vimos na primeira aula o papel desses precedentes vinculantes, então tudo que eles representam na nova sistemática de processo civil, então eles influenciam muito na questão da negativa de seguimento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal e até nos julgamentos monocráticos pelos ministros relatores dos recursos nos tribunais superiores. Nós já vimos isso também, se eu não me engano, no artigo 932, nós vimos na aula de precedentes, recursos especiais extraordinários repetitivos. Então, um registro é importante antes de a gente começar. Nós vamos falar então sobre recursos nos tribunais superiores, mas falaremos dos recursos especiais e extraordinários não repetitivos. É bom ter isso muito claro, porque é diferente a tramitação do recurso especial e do recurso extraordinário e a tramitação dos recursos especiais e extraordinários repetitivos. Então, o Supremo e o STJ não julgam apenas casos repetitivos, tá? E esses casos repetitivos, ou seja, a sistemática de julgamento de casos repetitivos, nós vimos na aula anterior, na primeira aula, que foi a aula de precedentes e casos repetitivos. Aqui a gente vai tratar tão somente do recurso especial e extraordinário, dito não repetitivo. Está lá no artigo 1029 e seguintes aqui do nosso CPC, tá? Então, recurso nos tribunais superiores é a nossa aula. Eu sou o Victor Trigueiro, estamos continuando o nosso estudo do Código de Processo Civil de 2015. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário,
Agravo em recurso extraordinário ou recurso especial, aqui é a novidade que teve muita alteração também em virtude do retorno do juiz de admissibilidade, então o papel desse agravo ele terminou que ganhou alguma importância justamente porque aqui no Tribunal Recorrido, ou seja, no TJ ou nos TRFs, será possível a negativa de seguimento em virtude de algumas situações que estão previstas especificamente no artigo 1030, que é o que a gente vai ver. E por fim, embaixo de divergência. Então veremos recurso especial, recurso extraordinário, não repetitivos. Veremos recurso ordinário, aqui tem uma interface muito forte com a Constituição Federal, em virtude da previsão desse recurso, a previsão desse recurso estar na Constituição Federal e não no CPC. O CPC termina por incorporar dentro do Código, acho que o artigo 1027 do CPC, ele incorpora ao Código de Processo Civil algumas regras que estão lá na Constituição Federal, especificamente no caso do STF, do STJ e da competência originária da Justiça Federal de primeira instância. Então, tem casos específicos em que o recurso ordinário vai fazer às vezes de apelação ou fazer às vezes de um recurso que não é um recurso especial extraordinário, mas que é direcionado a tribunais superiores. Então, a gente vai ver cada uma dessas hipóteses para que a gente possa ter uma ideia muito boa do recurso ordinário. É um recurso muito simples, as hipóteses de cabimento são muito tranquilas, então não há nenhuma dificuldade. Agravo em recurso extraordinário especial, como eu falei, e embargos de divergência. Bom, então o nosso objeto é esse, recursos nos tribunais superiores. Mas antes disso, há algumas regras importantes que eu gostaria de trazer, que são regras que se aplicam a todos os recursos, então seria mais uma parte de teoria geral de recursos e algumas alterações que o CPC trouxe. Tá? Então a gente vai iniciar por essas regrinhas específicas que eu considero bem importantes, para depois a gente entrar efetivamente no recurso especial extraordinário e tratar da finalidade, dos objetivos e da nova conformação do recurso especial e recurso extraordinário, dada a nova realidade de precedentes vinculantes dentro do nosso sistema. Então é importantíssimo a gente estudar os recursos especiais e recursos extraordinários pensando nessa ideia de precedentes vinculantes, tá? Porque, na verdade, isso é uma realidade no novo Código, então é preciso que a gente faça análise das decisões tomadas pelos tribunais superiores, tendo em vista o papel desses tribunais superiores no nosso ordenamento jurídico. Eu já falei sobre isso, o professor Marinoni já escrevia sobre isso antes mesmo do CPC de 2015, tratando sobre a questão da competência do STF e do STJ para uniformizar o entendimento, uniformizar a interpretação do direito constitucional e da legislação federal infraconstitucional, no caso do STJ. Então é muito importante que a gente tenha em mente que as decisões judiciais proferidas pelo STF e pelo STJ, ainda que não tenham um caráter vinculante expresso previsto no artigo 927, como vimos nas primeiras aulas, elas naturalmente terão uma força persuasiva muito grande. A gente viu que o 927, lá no inciso 5, determina que as orientações proferidas pelos órgãos colegiados ou pelas cortes especiais dos tribunais superiores, elas têm alguma relevância em termos de vinculação. Obviamente não cabe reclamação constitucional, como nós vimos também, muito embora a alteração da 13.256 tenha incluído os recursos extraordinários com repercussão geral como passíveis de controle via reclamação constitucional, muito embora eles não sejam ou não estejam expressamente citados no artigo 927. Tá? Então é bom ter essa noção de que os recursos especiais e extraordinários terão um papel diferente e mais importante nessa nova sistemática do Código. Então vamos seguir adiante. E aí a gente começa, e aqui eu trago uma informação para a gente começar, uma informação que na verdade gera ou guiou os trabalhos das comissões, tanto a comissão de anteprojeto, a comissão da Câmara e depois a comissão do Senado, para conformar esse novo sistema recursal. Então,
essa comissão ela teve dois objetivos. O primeiro, a tentativa de eliminação da jurisprudência defensiva do STJ e do Supremo. O que que significa jurisprudência defensiva? Então é o seguinte, por força da Constituição Federal, o STF e o STJ têm por função, como eu já falei, interpretar a legislação, na verdade a Constituição, e interpretar a legislação infraconstitucional, né? Então, essa é a função do STF ou do STJ, a função principal do STF ou do Supremo, do STF ou do STJ, no seu papel de controlador das decisões judiciais proferidas pelos tribunais de hierarquia inferior. Aqui eu estou falando de competência recursal e não de competência originária, porque de competência originária tem uma série de outras situações. Então, por natureza, assim, e por consequência lógica dessa explosão de litigiosidade no sistema brasileiro, o STJ e o Supremo passaram a acumular dentro dos seus gabinetes muitos processos que terminaram por inviabilizar a atuação desses tribunais de forma adequada. Então, o que aconteceu foi que o legislador e também o próprio STF e o próprio STJ passaram a se utilizar de mecanismos para frear a subida de recursos especiais e recursos extraordinários aos tribunais superiores. Então foi isso que aconteceu. Um dos exemplos mais marcantes dessa intenção, primeiro do legislador, de frear a subida desses recursos, é exatamente a repercussão geral no recurso extraordinário. Então o recurso extraordinário, a partir da emenda 45, precisa preencher um requisito específico, que é o requisito da repercussão geral, que é a transcendência ou a não submissão ou não caracterização de meros interesses subjetivos na causa, mas é preciso a comprovação de interesses maiores para que se justifique a intervenção do Supremo no caso. Então, essa foi uma intervenção do legislador nos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, coisa que não se fez em relação ao recurso especial, muito embora o STJ tenha tentado também incluir dentro lá do texto do artigo 105 da Constituição algum requisito também de relevância para o conhecimento do recurso especial. Então, por parte do legislador já houve esse filtro, pelo menos em relação ao recurso extraordinário, no que se refere à necessidade de diminuir a subida desses recursos extraordinários para os tribunais. Para o STF especificamente, né? Então esse é o lado legislativo, né? Por outro lado, os próprios tribunais começaram a elaborar entendimentos e consolidar entendimentos que geravam ou que geram a dificuldade de se admitir recursos especiais e recursos extraordinários. É isso que se chama jurisprudência defensiva. Então o STJ e o Supremo passaram a elencar problemas de admissibilidade justamente para tentar frear a subida de recursos especiais e recursos extraordinários. Eu vou citar um exemplo disso, que é um exemplo que o próprio Código trouxe. Então, mas antes de citar o exemplo, só concluindo o raciocínio. Então, uma das tentativas do CPC de 2015 é eliminar essa jurisprudência defensiva. Então, óbices que eram apresentados pelo STJ ou pelo Supremo para não conhecer de determinados recursos especiais extraordinários foram contornados para que houvesse a possibilidade de esses recursos serem conhecidos. Então, eu vou citar um exemplo, que depois eu vou tratar desse exemplo de forma mais calma, mas eu já começo com esse exemplo. Então, vejam, o STJ, ao deliberar sobre a admissibilidade de um recurso especial, muitas vezes ele dizia, olha, esse recurso especial, ele trata sobre matéria constitucional, portanto, inadmite o recurso extraordinário. Não é? E na origem, o recurso a parte tinha interposto um recurso especial e um recurso extraordinário. Então, o recurso especial não era conhecido porque havia essa ideia de ofensa à matéria constitucional e não à matéria infraconstitucional, que seria de competência do STJ. Pois bem, aí
vai para o Supremo. Então o STJ diz que tem matéria constitucional, ou que era matéria constitucional, inadmite o recurso e determina a remessa dos autos ao STF para apreciação da matéria constitucional do recurso extraordinário também já interposto contra o acórdão recorrido. Aí chegava lá no STJ, no Supremo, e o Supremo dizia, olha, essa ofensa é reflexa à Constituição Federal porque é baseada em legislação infraconstitucional, ofende apenas reflexamente o texto constitucional. Ou seja, para se chegar ao texto constitucional é preciso se fazer a interpretação de alguma norma infraconstitucional. Por isso, o STF inadmitia também o recurso extraordinário. Então a parte ficava com a seguinte situação. Bom, eu tenho aqui um recurso especial que foi inadmitido porque a matéria era constitucional e, ao mesmo tempo, tem um recurso extraordinário que foi inadmitido porque, segundo o STF, a ofensa era reflexa. Então, o Código positiva esse problema e estabelece a necessidade de os tribunais justificarem de forma mais detalhada por que a matéria é constitucional e por que a matéria é infraconstitucional e cria a tal da fungibilidade dos recursos especiais e extraordinários. Isso a gente vai ver com muito mais calma, um pouco mais adiante, mas eu queria só chamar a atenção para essa questão da tentativa de eliminação da jurisprudência defensiva. E além da própria eliminação da jurisprudência defensiva, o CPC também tem o objetivo de incorporar ao Código de Processo Civil temas ou orientações jurisprudenciais também em questões relacionadas à admissibilidade de recursos que eram basicamente corretas, ou seja, essa questão da ofensa reflexa, ela é correta. Na verdade, há realmente situações em que a ofensa é reflexa ao texto constitucional, ok, isso não tem problema, está no Código. Consagrada, então, a ideia do Supremo de que o Supremo não vai analisar recursos extraordinários nas circunstâncias em que esses recursos extraordinários ostentarem apenas uma ofensa reflexa ao texto constitucional. Na verdade, os acórdãos recorridos, não é? Eles apenas de forma reflexa ofendem o texto constitucional. Bom, essa ideia ela foi trazida para o CPC, mas foi dada uma solução diversa. A solução, então, diversa foi a necessidade de estabelecimento dessa questão da fungibilidade. Então, impossibilitada a via do recurso extraordinário pela ofensa reflexa, deve-se abrir um prazo para que a parte complemente suas razões, e aqui há uma polêmica sobre a necessidade de abertura desse prazo mesmo, coisa que não há na abertura de prazo do STJ para o Supremo, porque aí o aditamento é expresso, a gente vai ver isso com calma mais na frente. Então, é importantíssimo essa noção da tentativa de eliminação da jurisprudência defensiva do STJ e do Supremo. Então, essa é a primeira noção importante que eu queria trazer para vocês, que guia ou que guiou os trabalhos das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, e a comissão, o próprio anteprojeto do Código, que veio de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Fux, como eu já falei nas outras aulas. Então, dando sequência, a gente tem algumas regrinhas específicas que eu acho importantíssimo a gente conhecer antes de a gente tratar efetivamente sobre os recursos especiais e recursos extraordinários. Então, a primeira delas que eu trouxe para vocês é a unificação dos prazos recursais do artigo 1003, parágrafo 5º. A gente tinha, na realidade do CPC de 73, uma série de prazos diferenciados, não é isso? Então, recurso especial extraordinário, apelação, prazo de 15 dias, agravo de instrumento, prazo de 10 dias, agravo regimental embaixo de declaração, prazo de 5 dias, e assim sucessivamente. O Código de 2015, ele unifica os prazos recursais, à exceção dos embargos de declaração. Então, lá no artigo 1003, parágrafo 5º, ele pode ser projetado aí na tela, ele vai dizer o seguinte: excetuados embargos de declaração, o prazo para interposição de recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, o CPC de 2015, ele unifica os prazos recursais e os prazos de contrarrazão também, para 15 dias, exceto embargos de declaração, então, que continuam com o prazo de 5 dias. É importante também a gente ter, ainda nesse 1003,
nesse artigo 1003, para além da unificação dos prazos recursais, é importante também a gente ver o que é que diz o caput desse artigo. Então, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou MP são intimados da decisão. Tá? Então, há uma regra geral da contagem de prazos recursais, então, a partir da intimação, esse prazo vai começar a correr. Não precisa juntar os autos, o mandado, ou precisa juntar a certidão de publicação no Diário Oficial para a contagem do prazo, não. A partir da intimação, o prazo começa a correr. Se a intimação for feita pela via da imprensa eletrônica, né? Ou seja, foi publicado em Diário Oficial eletrônico, começa a correr a partir da publicação. Aí tem regras específicas de contagem de prazo que são objeto de uma aula de Teoria Geral dos Recursos que talvez na aula de recursos ordinários isso seja ventilado, mas era preciso mais tempo para a gente poder descer a minúcias em relação a essa questão da publicação e da contagem de prazos. Mas o importante para agora é a questão da unificação dos prazos. Então, para todos esses recursos que a gente vai discutir aqui, entende-se que o prazo ele é um prazo de 15 dias. Tá? Então, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, embaixo de divergência, e o recurso ordinário, eles não têm prazos específicos, então vige a regra geral do artigo 1003, parágrafo 5º, em que esses prazos são agora de 15 dias. Outra questão importantíssima que merece ser mencionada está lá no artigo 219 do CPC. Esse artigo pode ser projetado aí, mas é um artigo bastante simples que trata sobre a questão da forma da contagem dos prazos. O que é que a gente tinha no CPC de 73? A gente tinha a contagem de prazos em dias úteis, não é isso? Desculpe, em dias corridos. Então, os prazos eram contados dia após dia, não tinha nenhum desconto dos feriados ou dos finais de semana, e isso gerava um problema muito grande, principalmente nos recursos que tinham prazos de 5 dias. O que é que acontecia? Prazo de 5 dias, a parte era intimada na quinta-feira, o prazo começava a correr na sexta-feira. Então você recebia, tinha sexta, o sábado, o domingo, a segunda e na terça-feira você já tinha que apresentar o seu recurso. Então, na prática, o advogado tinha que usar o final de semana para poder fazer o seu recurso, e isso terminava engessando a atividade e prejudicando a própria necessidade de descanso dos advogados. Então, o artigo 219 determina que na contagem de prazos em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, a partir da vigência do CPC de 2015, os prazos para interposição de recursos serão contados apenas em dias úteis. Qual foi a primeira polêmica que surgiu em relação a esse dispositivo? A pergunta era a seguinte: a forma de contagem de prazo em dias úteis vai se aplicar aos juizados? A pergunta era essa. Por que isso? Porque a Lei 9.099 ela não trata sobre a forma da contagem de prazos. Né? A forma de contagem de prazos está no CPC. Ou a Lei 9.099, ou a Lei dos Juizados Especiais Federais, 10.259, ela só trata dos dias, né? A quantidade de dias, e não a forma de contagem do prazo. Então se estabeleceu imediatamente uma polêmica. Qual seja, os prazos dos juizados especiais federais e estaduais começarão a ser contados tendo como base o artigo 219 do CPC de 2015, ou seja, os prazos dos juizados irão ser contados em dias úteis ou serão contados em dias corridos? A polêmica surgiu, alguns tribunais em resolução administrativa começaram a determinar que seria em dias corridos, que seria em dias úteis, e aí a polêmica se estabeleceu até que alguns tribunais, e salvo engano, o CNJ, eu não me lembro se foi exatamente o CNJ, mas algum dos CNJ ou CJF, um dos dois, eu acredito que foi o CNJ. Então o CNJ estabeleceu que os prazos seriam contados da forma do 219. Isso porque, como a Lei 9.099 não trata da forma de contagem dos prazos, ou seja, se é dias úteis ou se é por dias corridos, vale o CPC. Do outro lado, as teorias que advogavam a não contagem do prazo
em dias úteis, fundamentavam na questão da celeridade e da necessidade de tramitação rápida dos processos nos juizados. Mas veja, obviamente que não é a forma de contagem de prazo que vai fazer com que o processo no juizado ande mais rápido ou ande mais lentamente. É óbvio que não. O que tem atrasado a tramitação dos processos nos juizados, e especialmente nos juizados especiais federais, é a quantidade absurda de processos que tem lá estocados para julgamento e não propriamente a forma de contagem de prazo, né? Outro dia, uma das ministras do STJ veio tratar sobre esse tema e se posicionou explicitamente no sentido de que a aplicação desse dispositivo aos juizados seria prejudicial à celeridade da tramitação dos processos, inclusive no próprio tramitação da justiça comum, né? Então, ela que ministra do STJ, tentou atribuir a responsabilidade pela demora da tramitação dos processos aos prazos conferidos aos advogados. Outra questão da suspensão dos prazos no mês de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que o CPC também trouxe essa questão para garantir aos advogados um período mínimo de descanso sem a necessidade de produção de peças. Então, quer dizer, uma parte da magistratura termina por tentar atribuir a determinadas regras do CPC, especificamente essa do artigo 219, a morosidade da justiça. A gente sabe que, na verdade, não é bem isso, né? Então, assim, para finalizar, o que nós temos hoje é que há uma determinação ainda não jurisprudencial, ou seja, ainda não adotada em acórdãos, ou seja, em decisões judiciais dos tribunais, no sentido de que haverá, sim, a aplicação do 219 aos juizados especiais. Então, lá na realidade dos juizados, vai ter, sim, a contagem em dias úteis dos processos. Pelo menos é o que agora a gente tem. Seguindo para o próximo item, prazos para a Fazenda Pública recorrer e contrarrazoar. O que é que a gente tinha no CPC de 73? A gente tinha um artigo 188 que tratava sobre a questão dos prazos. Então, a Fazenda Pública e o Ministério Público tinham um prazo em quádruplo para contestar e o prazo em dobro para recorrer. Tá? Eram fatores de multiplicação diversos, justamente pela dificuldade da obtenção de informações pelos órgãos de representação, principalmente da Fazenda Pública. Eu, como advogado da União, eu posso dizer muito claramente as dificuldades que nós temos para conseguir informações dos órgãos que compõem a administração pública para que a gente possa subsidiar as nossas manifestações jurídicas. É óbvio que uma contestação, um recurso, ele não pode ser fundamentado apenas, exclusivamente em questões jurídicas. A gente precisa de esclarecimentos fáticos para que a gente possa construir a melhor tese de defesa. E é muito difícil conseguir esses subsídios. Às vezes a gente tem que expedir ofício para 3 ou 4 órgãos diferentes e buscar informações em 3 ou 4 órgãos diferentes, e essas informações elas demoram a chegar. Então a gente não atua como um advogado privado. Ele liga lá para a empresa, liga lá para o seu cliente e diz: olha, você precisa me mandar isso amanhã, porque amanhã eu tenho que definir essa defesa. Não funciona assim na administração pública. Então isso não é uma prerrogativa, isso não é um privilégio da Fazenda Pública. Na verdade, esses prazos diferenciados para a Fazenda Pública, eles ocorrem por conta de uma necessidade fática. A gente precisa de mais tempo mesmo para produzir as nossas manifestações. Então, daí a razão do 188 lá do CPC de 73, estabeleceu o prazo em quádruplo para contestar e o prazo em dobro para recorrer. Mas esse artigo 183, que também eu peço para se colocar aí na tela, ele trata disso de forma diversa. Então, diz lá o artigo 183 que a União, Estados, DF, municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então vejam, enquanto o CPC de 73 tratava dos prazos em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, e silenciava em relação às contrarrazões, por exemplo, para apresentação de contrarrazões, nós não tínhamos nenhum prazo especial. Agora, o CPC, a partir do artigo 183, estabelece
estabelece que os prazos serão em dobro, todos eles. Não só os prazos de contestação, mas como também os prazos para apresentação de recursos e para contrarrazões. No começo houve até uma discussão, porque a administração estaria perdendo o prazo em quádruplo da contestação e mantendo apenas o prazo em dobro para apresentação de recursos e contrarrazões. Mas, com a alteração da forma de contagem, ou seja, os prazos começaram a ser contados não em dias corridos, mas em dias úteis, terminou que o benefício do prazo em quádruplo terminou se equiparando a esse benefício da apresentação dos recursos no prazo em dobro, ou na apresentação de contestação, na verdade, prazo em dobro, mas com dias corridos. Então, transportando-se o 188 do CPC de 73 para o artigo 183 do CPC de 2015, nós temos basicamente as seguintes alterações. O prazo não é mais em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, mas sim em dobro para contestar, recorrer e contrarrazoar. Tá? Então, todas as manifestações terão prazo em dobro, contados em dias úteis, ok? Então, esse é o que determina o artigo 183. Vamos, então, terminar esse bloco e, na sequência, a gente volta com a questão do princípio da primazia do julgamento de mérito, que é algo muito importante nesse novo CPC, ok?